Boa noite de novo, né? Pai do Senhor, meu nome é João Paulo. Agradeço mais uma oportunidade de trazer a palavra do Senhor. É com todo o temor que eu trago essa palavra, porque a quem é dado muito vai ser cobrado muito. Então, toda vez que formos levar a palavra do Senhor, temos que ter temor, porque é uma responsabilidade muito grande. Essa palavra que sai vida e atira no morto em qualquer área da nossa vida. Essa palavra que muda relatórios, essa palavra que funciona há mais de 2000 anos atrás. E qual é o milagre que eu e você está precisando hoje? A palavra já tem a resposta de tudo, em qualquer área das nossas vidas. Agora, para isso, tem processos a ser passados. E quando o irmão Glauber me chamou, Deus trouxe a passagem de José, a história de José. A história de José é conhecida por muitos processos. E a história de José, do Egito, ela vem muitas coisas. Teve que ter perdão. Ele foi contar sonhos aos irmãos que não era para ter contado. E por isso que a gente tem que ter cuidado. Quem são as nossas associações? A quem a gente está contando os nossos planos. Temos que ter cuidado para não estar contando nossos planos a pessoas que querem nosso mal. E para isso a gente tem que ter o quê? O discernimento de espírito. Para ter cuidado a quem a gente fala. Porque se José, ele contou aos próprios irmãos, e a gente vai ver aqui o que os irmãos de José fizeram com ele. E a gente às vezes quer sair contando para todo mundo. Deus disse que vai fazer isso, Deus disse que vai fazer aquilo. Fica calado. Fica calado, porque Deus opera no silêncio. E quando Deus quiser exaltar, Ele mesmo exalta. Não precisa a gente estar falando, não. Porque às vezes a gente pode atrasar, às vezes, processos. Às vezes a gente pode ficar mais tempo em um deserto, porque a gente foi na frente de Deus. Deus tem a promessa? Tem. Mas às vezes não é hora de falar. Porque no tempo exato, e como a irmã falou aí em Eclesiastes, né? Tudo tem seu tempo. Então não vamos apressar o tempo. Às vezes a gente pode pensar assim, mas está demorando demais. Mas a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então por que a gente querer apressar? Porque Deus quer nos processos, sabe o quê? Amadurecer, eu e você. Para que quando a promessa chegue na nossa vida, seja uma bênção e não uma maldição. Que seja uma bênção para você ajudar outros e não só para a sua soberba. Então, é nos processos que Deus nos trata, porque é nos processos que eu e você aprende que somos totalmente dependentes de Deus. No momento que o homem pensar que não precisa mais de Deus, ele está assinando a decadência dele. Porque somos igual um peixe, que o peixe precisa o quê? Da água para sobreviver. A plantinha precisa de água para aguar ela todo dia. E eu e você precisa de Deus, que a gente sempre busca a Deus, porque eu não ia falar isso agora, eu vou voltar para a história de José, mas se Deus trouxe ao meu coração, eu vou falar. A gente tem que ter cuidado, porque está tendo muitos falsos profetas. É fim dos tempos, meus irmãos, minhas irmãs. E sabe o que é que a gente tem que se agarrar? A nossa salvação. Porque céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Então, primeiro, Deus quer que a gente seja cheio por dentro. Porque nossa vida material, nossa vida sem ser aqui dentro, é um resultado da nossa busca em Deus. É nosso resultado do jeito que a gente está se deleitando no Senhor. Porque o Senhor conhece o secreto de cada um aqui. Aleluia. E o Senhor vai honrar cada um aqui no tempo exato.
Então, a Bíblia diz o quê? Se deleita no Senhor, que eu vou conceder os desejos do teu coração. Sabe que aquele desejo que você tem desde pequeno, você pensa, o Senhor não se importa mais com isso, não. Ele se importa sim. E essa noite está na hora de o quê? Você desenterrar esses sonhos. Aqueles sonhos que você matou, você mesmo matou. Você disse, não, não vou viver isso não. Sabe como é que você está matando? Através da sua confissão. A palavra diz em Provérbios 18:21, palavras têm poder de vida ou de morte. Os que bem usar vai comer do seu fruto. Então, cuidado no que a gente está declarando. O que é que você está declarando sobre sua família? O que é que você está declarando sobre seu ministério? O que é que você está declarando sobre seu emprego? De Deus ninguém zomba, meus irmãos. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. A nossa língua é como a Bíblia compara lá também, Tiago 3. Imagina aí, o maior navio desse mundo. Ele é controlado por um pequeno leme. E aquele navio, ele vai chegar ao propósito dele, ou ele pode chegar a ser destruído, naufragar. Vai depender o quê? Daquele leme, aquele navio gigante. A mesma coisa é eu e você. Nosso corpo é grande, mas nossa boca é que vai dizer aonde a gente vai chegar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu falo para as pessoas ficam sem expectativas. Mas é porque o mundo está sem expectativas. Mas se o mundo não entender que é Jesus a resposta, que é Jesus que eles precisam de Jesus, ei, vai entrar ano, vai sair ano, vai entrar ano, vai sair ano, vão estar do mesmo jeito. Agora, quando aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que sabem que Deus é seu pai, como a irmã cantou louvor aí. Esse louvor, Deus, eu venho escutando esse louvor faz dias também. Eu sou teu pai. É só chamar. Não precisa de intimidade. Sabe por que não precisa de intimidade? Porque o véu foi rasgado de cima a baixo. E eu e você hoje tem intimidade com o pai. O pai hoje quer, sabe o quê? Quer que eu e você, diariamente, busque ele. A gente, do mesmo jeito que tá tendo aqui um tempo numa vigília, tem um tempo para tomar um café com um amigo, sair para comer uma coisa, sabe que Deus espera de mim e de você todo dia? Ele fica na expectativa. Opa, minha filha vai vir conversar comigo hoje. Opa, meu filho vai vir conversar comigo hoje. E aí Deus fica esperando lá e a gente não vai. E pode ser que você pensa, rapaz, mas aquele dia foi pesado. Ei, mas Jesus quer, porque ele quer trocar esse fardo. O jugo dele é suave e leve. Ele quer trocar esse fardo que é pesado, esse fardo do mundo que é pesado. Então renova tua mente, como a palavra diz em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas renovai a mente. É a mente, meus irmãos, porque fé, quando a gente está meditando na palavra do Senhor, quando a gente está orando, quando a gente está num tempo aqui com os irmãos, fé vai sendo gerada no coração. E quando está no coração, a gente vai começar a declarar. O que é que a gente vai começar a declarar? A vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus? Alguém precisa perguntar aqui se a vontade de Deus é curar? É só ver na Bíblia. A vontade de Deus é fazer a gente prosperar? Está na Bíblia. A vontade de Deus é fazer essa causa que você está dizendo que é impossível. É vontade dele? É sim. Mas para isso a gente tem que conhecer a verdade. A nossa Bíblia é o manual que o Senhor deixou para nós. Eu costumo só dar um exemplo assim. Vamos dizer que você tem um carro popular. E você faz anos que está com esse carro. E aí Jesus lhe abençoou, lhe promoveu e você comprou um carro automático. Uma BMW, um exemplo. E aquele carro lá dá massagem no banco, deixa o carro mais econômico, deixa a direção mais assim ajustada, mas você está com aquele carro já faz um ano e você não está desfrutando nada disso. Por quê? Porque você não foi no manual. Ali no porta-luva do carro tem um livro chamado que é Manual. E uma pessoa chega para você e diz, ô gente, tu tá desfrutando disso aqui que tem nesse carro? Aí tu diz, não, nem sabia que tinha. Aí diz, vai ali no manual.
Então, a Bíblia também diz o quê? Que meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento está ali do carro. Tem tudo dizendo ali, é seu. O carro é seu, mas você não está desfrutando porque você não tem o conhecimento. E às vezes é assim comigo, com você. E sabe o que acontece? Quando ele vai lá no manual, o fabricante do carro, que sabe tudo sobre aquele carro, sabe o parafuso, sabe cada botão que funciona. Aleluia, que maravilhoso, meus irmãos. Sabe quem é meu fabricante seu? É Deus. E ele deixou a palavra dele para a gente funcionar corretamente. Então veja o que hoje você não está funcionando corretamente. E vá para a palavra do Senhor e diga: eu vou botar agora em linha com a palavra do Senhor. E quando eu botar, é certamente, meus irmãos, eu falo com toda certeza, como a Bíblia diz em Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que a gente espera e a prova do que a gente não vê. Então, se você alinhar sua vida com a palavra de Deus, qual é a área que não está alinhada? Se você está precisando de unidade no seu casamento, se você está precisando de unidade na sua empresa, se você está precisando de unidade aonde quer que for, coloque agora e você vai ver o poder do Senhor operar, porque o Senhor diz o quê? O Senhor ordena a bênção na unidade. Aleluia, aleluia. Mas vamos voltar aqui para a história de José. Deus botou aí no meu coração e vou ser fiel ao que tem que passar. Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis 37. A gente vai só entender um pouco aqui a história de José. E aí depois eu vou resumir porque ela é muito longa. Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Vamos parar aqui um pouco. Sabe por que Jacó agradava mais a José? Sabe por que Jacó dava mais responsabilidades a José? Porque José obedecia ao pai. Tudo que o pai pedia, José estava ali. José estava ajudando. José obedecia. Então a Bíblia diz até o quê? Se quiser e me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Então, no momento que eu e você escuta a palavra do Senhor e pratica, porque o poder não está em ouvir, não. A gente pode ouvir aqui a palavra de Deus, pode estar em oração, mas se eu e você não fizer algo com essa palavra, se eu e você não praticar, não vai adiantar de nada. Aleluia. Versículo 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ei, sabia que tem pessoas que têm inveja de mim e você, que da intimidade que a gente tem com Deus, e diz, ó, aquele ali só quer ser, aquele ali só quer ser o santão. Ei, vale mais agradar a Deus do que homens. Eu não estou mandando você sair por aí ferindo homens, porque nosso testemunho de vida é muito importante para as pessoas serem alcançadas. Mas se for para agradar a Deus ou agradar os homens, prefiro agradar a Deus. Aleluia. Guarde os princípios da palavra do Senhor, que o Senhor é que vai lhe honrar, o Senhor é que vai lhe justificar. E a gente vai ver na história de José aqui, que José guardou os princípios e Deus honrou ele grandemente. Aleluia. Versículo 5. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que eu tive. Disse-lhes, estávamos amarrando, versículo 6, viu? Versículo 7, perdão. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiarão ainda mais, por causa do sonho que tinha dito. Ei, você vê aqui,
que Deus, antes dele, ele mostra o quê? Ele mostra seu futuro. Mas ele estava mostrando sonhos aqui a José. Mas José fez o quê? Contou aos irmãos uma coisa errada que ele fez. Por isso que eu disse a você, cuidado com a quem a gente conta, porque a gente pode atrasar as promessas de Deus. Não é que o plano de Deus não vai se cumprir na minha vida e na sua, mas às vezes a gente pode atrasar. E a gente vai ver aqui que o que aconteceu. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. E o pai, no entanto, refletia naquilo. Olha só, o pai começou já a refletir, porque Deus estava mostrando o quê? O futuro de José. Mas só que Deus mostra o futuro, mas agora José vai passar por processos. Porque se Deus não mostrasse uma promessa para mim e para você, lá na frente, e a gente agarrar com fé, se Deus fosse mostrar os processos por etapa, eu e você ia desistir. Então, por isso que ele é Deus e ele sabe de tudo. Então, por isso que às vezes a gente pergunta, Deus mostra o que vai acontecer tudo? Lá atrás, no começo, antes de eu ser... na minha caminhada logo cristã, tenho 9 anos que eu aceitei a Jesus. E logo nos primeiros anos, eu perguntava, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu queria saber qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida. Por que eu estou passando essas coisas? Por que o Senhor não... O Senhor me deu uma promessa e agora eu estou passando por isso. Me mostra como vai ser tudo. Porque a gente quer, às vezes quer ser Deus, né? Quer falar, Deus, eu quero saber de tudo. Aí Deus diz, não. Ele faz o quê? Como fez com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. Que eu vou lhe mostrar uma... Que vá para um canto que eu ainda vou lhe mostrar a terra. Tem que dar passo de fé, né, meus irmãos? Tem que ser ousado, né, na fé. Porque ele disse o quê? Sai da tua terra e da tua parentela. Que eu ainda vou te mostrar. Deus vai mostrando os passos. Então, mas sabe o que acontece? Deus só quer obediência de mim e de você. Na hora que ele fala, a gente tem que ser rápido para obedecer. Porque se a gente deixa para obedecer depois, Deus não vai dar a próxima instrução. Enquanto a gente não obedecer a primeira instrução que Deus deu, ele não vai falar os próximos passos. Então, que a gente seja rápido em obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia! Aleluia! Vamos aqui. Então, essa primeira parte da história de José, como já falou aqui, né? Ele contou um sonho para os irmãos, e os irmãos ficaram com inveja. E o que foi que aconteceu? Já não queriam mais ficar perto, os próprios irmãos não queriam ficar perto dele. Mas o pai refletia naquilo ali. E certa vez, os irmãos de José, o pai mandou os irmãos de José ir cuidar de uns rebanhos em outro canto. E o que foi que aconteceu? Como o pai confiava em José, mandou José ir vigiar os irmãos. E quando José ia chegando perto dos irmãos, os irmãos com o coração cheio de ódio, cheio de inveja, planejaram matar ele. Tinha um calabouço lá e disse assim, vamos jogar ele aqui, vamos matar e jogar ele aqui, e só assim nosso problema vai se livrar. Ele não vai ter mais aquele sonhador, não vai ter mais aquele que diz que vai reinar sobre nós. E sabia que tem pessoas, às vezes, que planejam coisas contra mim e contra você, mas quando a gente bota o Senhor em primeiro lugar, quando a gente se apega a essa palavra, não adianta. Podem se levantar quantos forem, pode se levantar exércitos, porque eu e você, o Senhor e você, já é tudo. Você não precisa mais de ninguém para todas as respostas na sua vida, para qualquer tipo de batalha. Como a palavra diz em Salmos 91, 14 e 15. Só porque você me ama. Olha só esse versículo, que maravilhoso.
só porque você me ama, só porque você me conhece, eu vou livrar você desse problema e ainda vou cobrir você de honra. Ei, olha que maravilhoso. Pega esse versículo para a tua vida, que esse versículo tem um cravado na minha vida. Não adianta o problema que lhe meteram. Não adianta o problema que você se meteu. Mas se você honrar essa palavra, se você honrar os princípios, se você honrar Deus, Ele está dizendo que vai livrar você de qualquer problema. E ainda tem uma cadeira de honra para você. Aleluia. Que Deus maravilhoso, hein? Então, voltando aqui para a história de José, eles premeditaram um crime contra o próprio irmão. Mas quando José ia chegando perto, um dos irmãos disse: Não, não vamos ficar com o sangue do nosso irmão. Vamos jogar ele nesse calabouço e deixar ele aí esquecido. E pronto. E depois a gente tira ele e vai dar um susto no menino. E aí foi o que aconteceu? Jogaram José lá. E depois começaram a pensar. Vieram vários pensamentos, até que uma caravana ia passando, que comprava escravos. E essa caravana ia para o Egito. O que foi que eles fizeram? Eles decidiram tirar José daquele poço ali e venderam José, venderam o próprio irmão. Veja só, tentaram matar, não conseguiram. Tentaram esconder José, não conseguiram. E agora venderam José. Disse assim, agora o nosso problema a gente se livrou de vez. Aleluia. E José foi vendido. José foi parar no Egito. E chegando lá, o comandante da guarda, Potifar, ele foi escolher uns escravos para a casa dele e José chamou a atenção. E ele levou José para administrar os bens da casa dele e de tudo que ele tinha. E o que foi que aconteceu? José estava lá, administrando tudo, mas o inimigo não perde. Não perde uma chance de tentar derrubar. E por isso que a gente tem que vigiar. A Bíblia diz o quê? Vigia. Porque o inimigo anda ao derredor, querendo tragar alguém que ele possa devorar. Mas eu e você, ele não pode devorar. Porque estamos na posição que Cristo estabeleceu. Estamos com os princípios formados no Senhor. E quando estamos fincados no Senhor, como aquela árvore que cria as raízes profundas, que podem vir ventos de todo lado, é como a casa na areia e na rocha. Estamos firmados sobre a rocha. Ei, pode envergar, mas quando volta, volta mais forte do que tudo. Aleluia. Glória a Deus. Voltando aqui para a história de José, foi que aconteceu? Potifar comprou ele. E José estava lá administrando os bens da casa dele. E a mulher de Potifar começou a seduzir ele. Aleluia. E José, porque ele era um homem temente ao Senhor, porque ele era um homem que honrava os princípios da palavra, ele era um homem que honrava a Deus acima de tudo. Foi que ele disse: Não posso me deitar com você. E ela insistindo: Você é meu escravo, você tem que se deitar comigo, porque tudo dessa casa é meu e você também. E foi que José fez? Disse: Não, eu não. Acaso eu posso cometer esse pecado contra meu Deus e contra seu marido Potifar? E aí ela deixou, passou aquela vez. Ela tentou mais uma vez e nada. E quando foi a terceira, aleluia. Tá escutando todo mundo? Ah, beleza. E aí ela tentou pela terceira vez. Até que a terceira vez não tinha ninguém na casa. Não tinha nenhum soldado. Não tinha ninguém, só estava ela e José. E ela foi na última cartada. O inimigo é assim, procura uma brecha na minha vida e na sua, para tentar derrubar a gente. Mas quando a gente fecha as brechas, ele não pode. Porque a Bíblia diz o que em João 10:10? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz o quê? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aleluia. Então, José se negou a se deitar com aquela mulher.
aquela mulher que era atraente, aquela mulher que era formosura, aquela mulher que atraía qualquer tipo de homem. Mas só que ele amava a Deus. É isso que essa geração está precisando. É isso que a gente está precisando, de temor ao Senhor. De saber. É porque muitas pessoas, às vezes, quando vão trair o esposo, a esposa, ou então quando vão cometer um adultério, elas só olham assim, ó. Não tem ninguém me vendo. Mas esquece de olhar para cima. E se eles olhassem para cima e só parassem assim, o temor do Senhor é o princípio de tudo. O Senhor está vendo tudo. Eu não vou desagradar meu Deus, porque minha salvação vale mais do que qualquer tentação. O temor do Senhor vale mais do que qualquer tentação que possa me tentar. Aleluia. E quando a gente está firme nisso aí, pode vir qualquer tentação. Porque quando o diabo foi tentar Jesus, o que é que ele falou? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque Jesus estava forte no espírito. Mas quando eu e você dá lugar à carne, a gente tem a tendência a viver uma vida de pecado. Aleluia. E por que José não pecou naquele momento? Porque José temia ao Senhor. Mas mesmo assim, a gente vai ver aqui, pensando que José, obedecendo, honrando a Deus, a vida dele ia tudo bem, né? Não. O que foi que aconteceu? Aquela mulher indignada, ela levantou uma calúnia contra José. Disse que ele tinha agarrado ela. E o que foi que aconteceu? José foi parar na prisão. E para muitos a pessoa pode ver essa história de José e ver, meu Deus, que história triste. E vale obedecer a Deus, vale a pena cumprir princípios, vale a pena honrar a Deus, vale sim, porque Deus está vendo tudo. Aleluia. E José passou um tempo lá na prisão, mas mesmo José na prisão, a Bíblia diz o quê? Que aonde José estava, prosperava, porque era a bênção do Senhor que estava sobre a vida dele. Não importava. Aonde José tivesse, ele ia prosperar. A mesma coisa eu e você. Aonde eu e você tiver, vamos prosperar, vamos florescer, vamos dar frutos, porque a palavra do Senhor diz o que em João? Eu não lembro qual é o versículo. Se permaneceres em mim e permanecerem em vós, pode pedir qualquer coisa. E quando a gente está com o fruto da palavra na nossa vida e Jesus está em nós, a gente pode pedir qualquer coisa, sabe por quê? Porque a gente não vai pedir para o nosso ego, a gente não vai pedir para a nossa soberba, a gente vai pedir para nós, mas vai pedir para ajudar o próximo também, para o reino de Deus avançar. Aleluia! E voltando aqui para a história de José, estou resumindo, viu? Porque é grande. Aleluia! José, mesmo naquela prisão ali, ele já estava com a chave da prisão. O carcereiro fez amizade, José fez amizade com o carcereiro, porque a prisão era outra coisa agora. Aleluia. E o que foi que aconteceu? Tinha o copeiro e o padeiro lá. Estavam presos lá. E o que foi que aconteceu? José interpretou os sonhos dele. E quando José interpretou os sonhos dele, José disse: lembra-se de mim? Quando tu sai daqui, que um foi enforcado, né? E o outro saiu. Se eu não me engano, foi o copeiro, não foi que saiu? Acho que foi. O copeiro saiu e foi servir ao rei de novo, ao faraó, quer dizer. E quando ele saiu daquela prisão, José disse o quê? Lembra-se de mim? Não esquece de mim, não. Fala ao faraó que eu tô aqui injustamente e tal, que eu não era para estar aqui. E o que foi que aconteceu? O copeiro saiu, estava lá servindo ao faraó de novo, e mais uma vez esqueceram de José. Parece que José estava esquecido. Ei, mas os olhos do Senhor passam a todo momento e olha tudo. Olha a vida de um justo, olha as nossas ações,
olha as nossas obediências à palavra do Senhor. Olha o nosso fruto que a gente está dando. E o Senhor vai recompensar grandemente cada um aqui, que cada vez honrar a palavra dele. Aleluia! E o que foi que aconteceu? Certo dia, o copeiro estava servindo lá o faraó. E o que foi que aconteceu? O faraó estava perturbado lá, com os sonhos lá. E o copeiro lembrou de José. Deus fez o copeiro lembrar de José. Sabia que a gente pode pensar às vezes que estamos esquecidos, mas Deus vai fazer, vai botar no coração de uma pessoa para soprar o meu nome e o seu, para mostrar o tempo que Deus vai exaltar a minha vida e a sua. E foi o que vamos ver agora no final da vida de José. José, quando o copeiro falou ao faraó, o faraó mandou chamar José depressa, sabe por quê? Porque os magos, tudo do Egito, aqueles deuses, tudo, ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó. Mas quando um homem que tem intimidade com o Senhor, um homem que sabe os planos que o Senhor tem para aquela estação, que sabe os planos que Deus tem para essa cidade, que sabe os planos que Deus tem para qualquer esfera da cidade, aonde for a vontade que Deus quer fazer ali. Sabia que vão chamar esse homem, vão chamar essa mulher. Aleluia. E foi o que fizeram. Chamaram José. E quando o faraó chamou José, ele contou o sonho. E quando contou o sonho, José disse mesmo assim, quando o faraó perguntou, disseram que você pode interpretar sonhos. Sabe o que José disse? José deu a honra e a glória ao Senhor. Disse, os sonhos quem interpreta é meu Deus. E a gente tem que ter cuidado nisso aí. Quando as coisas acontecem na nossa vida, para a gente não ter que falar assim, foi minha sabedoria. Foi minha sabedoria na palavra. Não, a honra e a glória dele, ele não divide com ninguém. E temos que dar a honra e a glória de volta para ele. Aleluia. E o que foi que aconteceu ali? José, está em Gênesis, se eu não me engano. Gênesis. Porque. Vamos lá. Gênesis 39. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não, vou voltar aqui. E foi o que aconteceu quando José estava na presença do faraó. Mandaram cortar cabelo de José, mandaram trocar roupa, mandaram ele de outra forma. E o que foi que aconteceu? O faraó contou os sonhos a José. E José interpretou aqueles sonhos. Disse, olha, vai vir 7 anos disso aqui, de vaca magra, vai vir 7 anos são os 7 feixes pegando o outro, mas também Deus está mostrando aqui também que vai vir 7 anos de bonança. E você tem que procurar uma pessoa que possa administrar esses 7 anos de fartura, para que quando vier os 7 anos de escassez, não destrua esses 7 anos de abundância. E o faraó olhou assim, aonde posso encontrar esse homem? Olha o homem de frente a faraó. Deus botou de frente a faraó. E o faraó disse o quê? Agora, porque você interpretou os sonhos e nenhum mago aqui conseguiu, agora eu tiro esse anel e lhe dou para você ser o governador do Egito. Olha só que maravilha, meus irmãos. Nem existia esse cargo. Foi José que criou com a boca dele, quando ele estava diante do faraó. Eu e você, quando estiver diante da onde Deus estabelecer a gente tem que confessar, tem que profetizar, tem que dizer como vai ser. José disse como ia ser. E como José disse que ia ser, o faraó foi e arrumou um cargo para ele de governador. E você vê que processo longo, hein, da vida de José. E ainda não terminou. O que foi que aconteceu? José ainda se casou.
José se casou e teve 2 filhos. E ainda foram o quê? Foi muito feliz. Mas o que foi que aconteceu? A história de José ainda não tava completa. Nesses anos de fome, de seca, o que foi que aconteceu? Os irmãos de José vieram até ele para ir atrás de trigo, porque não tinha mais comida em canto nenhum. E por causa da administração que José teve, da sabedoria que Deus deu a José, de tudo que José aplicou, o Egito ficou tão rico que o pessoal vinha vender seus bens em troca de comida, em troca do trigo. E o que foi que aconteceu? Certo dia, os irmãos de José apareceram lá. E quando apareceu, José não se vingou deles. José perdoou eles. Aleluia. Deus precisou curar José de tudo, para quando fosse a hora exata, José não ficasse com soberba, José não pudesse fazer a mesma coisa que os irmãos fizeram, porque José estava numa posição o quê? De governador. José podia mandar matar eles, José podia mandar prender eles, mas olha o coração de José, porque Deus só exalta quando está com o coração puro. Deus só exalta quando aqueles que lhe magoaram um dia, você está pronto para ajudar. Porque é para isso que fomos chamados. É para mostrar a glória de Deus através de nossas vidas. Então Deus vai exaltar cada um que está aqui. Mas primeiro ele trata com processos. E a Bíblia diz o quê? De tudo que tu tem que guardar, guarda teu coração. Porque quando eu e você guarda nosso coração, é daí que flui vidas, meus irmãos. É rios de águas vivas. E você não pode deixar seu coração se entristecer com falta de perdão. Ah, mas eu sou dessa igreja e o irmão fez isso comigo. Libera perdão e olha para o alvo. Ei, meu alvo e o teu é Jesus. Não olha nem para a direita, não olha nem para a esquerda, mas continua olhando para o alvo. Sabe por quê? Porque a igreja é um hospital. Todos estão doentes. E tem uns que estão mais ainda. Então, estamos ali para se fortalecer e olhar para o alvo. Então, eu digo a tu, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Que até nosso pastor de qualquer igreja pode errar, ele é humano. Mas as pessoas hoje estão como? Ah, fulano fez isso comigo e eu saí da igreja. Ei, Jesus não tem culpa de sair não, viu? Jesus não tem culpa se alguém lhe feriu. Jesus não tem culpa se alguém lhe defamou. Ei, continua olhando para o alvo, porque Deus vai honrar tu. Não importa aqui quem está aqui, que já foi humilhado um dia, que está passando por alguma batalha dessa. Eu digo o seguinte a você: se você ficar firme, se você não for contra líderes, se você não for contra autoridades, se você deixar Deus justificar você, Deus vai lhe exaltar. Sabe por quê? Porque a gente aprende com a passagem de Davi e Saul. Deus tinha ungido já Davi como rei, mas Saul estava perseguindo Davi. E o que foi que aconteceu? Certa vez, Saul estava dormindo na caverna. E o exército de Davi encontraram ele. E disse: olha a oportunidade aí para tu se tornar rei. Mata agora Saul. E a Bíblia diz que Davi foi. Mas quando ele cortou um pouco do vestido da orla das vestes de Saul, a Bíblia diz que Davi se arrependeu. Sabe por que ele se arrependeu? Porque ele sabia que não podia tocar no ungido do Senhor. Então essa passagem deixa uma sabedoria grande para a gente. Não importa se você está certo. Ei, deixa que Deus te justifique. Deixa que Deus guerreie essa batalha por tu. Não bota tuas mãos. Porque se tu botar tuas mãos, Deus não vai poder operar. Mas eu digo o seguinte: você quer justificação dos homens ou de Deus? Porque se você quiser dos homens, fique por aí se justificando. Mas se você quiser a de Deus, bote seu joelho no chão.
Bote seu joelho no chão no seu quarto. Tenha intimidade com o Pai. Diga, Senhor, não sei o que está acontecendo, mas me justifica, Senhor. Eu honro tua palavra, Jesus. Eu vivo nos teus princípios. Eu não sou perfeito, que não tem ninguém perfeito, mas, Senhor, essas calúnias que estão se levantando contra mim, que elas se calem agora. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te honrar. Igual fez com José. E o que foi que José fez com os irmãos? Perdoou. E ainda trouxe os irmãos para morar com ele. Deu casa aos irmãos. Essa história de José é maravilhosa. Porque José não deixou o coração dele se corromper. E sabe o que ele disse ainda para os irmãos, quando os irmãos pediram perdão? Disse, eu perdoo meus irmãos, mas deixa eu falar, Deus já sabia do futuro e me trouxe aqui primeiro para o cuidar de vocês. Olha o sonho de José lá no começo, tudo a ver, né? Porque Deus mostra o quê? Primeiro lá na frente. Mas agora vamos aqui passar por processos, vamos passar por desertos, mas persevera, porque Deus não se agrada de quem retrocede. Aleluia. E não importa se ninguém está vendo, mas Deus está te vendo. E no momento certo, Ele vai te exaltar. Amém?